começar esse bloco com uma notícia aqui. Hoje nós tivemos algumas mudanças em relação às regras de financiamento da casa própria, anunciadas pelo governo federal. E eu acabo de ver aqui que o presidente Temer assina um decreto que permite o uso de FGTS para a compra de órteses e próteses. A gente percebe que, de tempos em tempos, o governo abre a utilização do FGTS, ele não está fazendo favor, porque o dinheiro é do trabalhador, para que esse dinheiro seja usado em algumas necessidades básicas, que a gente poderia dizer assim, desse próprio usuário, né? Essa questão da utilização, da mudança no financiamento do FGTS, eu vou ver se no próximo bloco a gente dá um pouquinho mais de informação. Mas tem alguma coisa também com relação à eleição. Ao senador Aécio Neves, né? Amanhã o Supremo julga, recebe, né, a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o senador Aécio Neves pelos supostos crimes de corrupção passiva e obstrução de justiça. Nós queremos saber dos nossos três convidados aqui qual que é a expectativa dessa votação amanhã. E a procuradora pede, né, que o Supremo torne Aécio réu. O caso do senador Aécio, a meu ver, é um caso claro de provas que todo mundo poderá acompanhar na imprensa, né? Foi gravada a negociação, foi identificado quem ia receber o dinheiro, foi identificado o recebedor do dinheiro, foi identificado o dinheiro. É um caso que, sinceramente, eu só posso esperar que o Supremo receba a denúncia e que o Supremo dê uma resposta para as pessoas que questionam atualmente a atuação do Judiciário, dizendo que o Judiciário é parcial, que o Judiciário tem sido seletivo em relação a determinados partidos. E algumas decisões, eventualmente, tendem a mostrar uma tendência de prejudicar em demasia um partido ou outro. Eu acho que é uma grande oportunidade que o STF terá de mostrar que o julgamento é imparcial, que independentemente da pessoa que está sendo julgado, que serão valoradas as provas que foram produzidas e para a perfeita responsabilização dos culpados. Esse argumento ele faz sentido, já que parece que as condenações realizadas até agora aconteceram só em primeira instância, segunda instância, mas nada, o Supremo não julgou nada, não é isso? Veja bem, esse caso do Aécio, ele remete à reflexão que se deve ter sobre o chamado foro privilegiado, ou por prerrogativa de função. Pelo fato de ser senador, né, em razão do cargo que ocupa, o Aécio ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso está na Constituição Federal. O chamado foro privilegiado, que sinceramente para mim não tem privilégio nenhum, você começar a ser julgado pela instância máxima, mas tudo bem. Se funcionasse, não seria um privilégio. É um instituto que entendeu-se na época da Constituição de 88 importante para preservar, digamos assim, o exercício do cargo daquela pessoa, evitando com que, por exemplo, essa pessoa viesse a ser perseguida na sua origem, etc. Então, para alguns cargos, entendeu-se que o julgamento deveria ser feito por um colegiado distante de onde seria originalmente feito. E o caso do Aécio, a denúncia foi oferecida pela chefe do doutor Rafael, a denúncia foi oferecida, o Supremo Tribunal Federal, ele vai proferir um julgamento recebendo ou não a denúncia. O Aécio ainda não é acusado, ele foi denunciado. A partir do momento que receber essa denúncia, o STF vai entender que existe indícios de autoria e prova e a demonstração da materialidade. O Aécio vai ter direito à defesa, vai ouvir testemunhas, vai ser encaminhado o processo para instrução. Posteriormente... Isso leva quanto tempo, doutor? É aí que está o grande problema. O Supremo Tribunal Federal são 11 ministros, né? 11 ministros para poder instruir um procedimento que, se fosse na instância originária, uma média de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos para julgar. Isso na instância originária, onde o juiz ele tem uma desenvoltura, ele não tem a sobrecarga que, por exemplo, o Supremo Tribunal, que recebe processos do Brasil todo, tem. Então, se na instância inferior cerca de 1 ano, 1 ano e meio demoraria para o julgamento definitivo, no Supremo Tribunal Federal é imprevisível, não dá para se prever, porque o Supremo tem muitas outras coisas de relevância nacional a ser apreciadas. Pois é, agora, no ponto de vista leigo, por que isso não muda, então? Se nós temos aí, comprovadamente, uma Suprema Corte que não dá conta
de todo o trabalho que ela tem que fazer. No início de maio, me permita os colegas aqui, só essa informação, o Supremo vai retomar o julgamento do foro privilegiado. Né? E como o Supremo não pode mudar a lei, o que é a tendência do Supremo fazer? Dar uma interpretação ao foro privilegiado no sentido de aqueles que praticarem crimes que não estiverem no exercício da função, ou que tiverem praticado crime que não digam respeito ao cargo que exercem, esses perderiam o foro privilegiado, seriam julgados. Existe uma defesa da procuradora, né, geral, da Raquel Dodge, de redução desse foro privilegiado, né, para políticos, né? Aí perpassaria pela lei. Aí eu acho que perpassaria pela lei. O Supremo, ele fica com as mãos atadas nesse aspecto, porque a legislação estabelece isso. Gostemos ou não, a legislação estabelece. O que o Supremo pode fazer é limitar. Olha, a Constituição estabelece isso, mas isso diz respeito até esse momento. Daqui para frente, é a instância de primeiro grau. Pois é, professora, não é exagerado? Foro para tanta gente. O problema é que nós temos, assim, o próprio nome foro privilegiado não vejo como sendo um privilégio. Porque, afinal de contas, uma coisa é você ter o seu processo iniciado lá em primeira instância, você ter direito a recurso à segunda instância, aos tribunais superiores, você tem toda uma rede recursal para você utilizar. Outra coisa é seu processo ser julgado no Supremo Tribunal Federal, onde você não tem uma instância para recorrer. Uma instância superior para recorrer. Então, essa ideia de foro privilegiado como um privilégio, para mim, ela não corresponde à realidade. Que eu acho, pelo menos assim, da minha visão, eu considero muito mais vantajoso iniciar um processo em primeira instância do que iniciar o seu processo no Supremo. Tá, vamos pegar um exemplo prático. Nós tivemos aí o Lula, que porque perdeu o foro, foi julgado num período aí o quê? 2 anos? 2 anos e meio. 2 anos e meio. O Aécio, mais ou menos na mesma época, começaram a surgir as denúncias em relação a ele. Agora que vai começar todo esse processo que o doutor Roberto colocou. Então, a probabilidade é que as ações sejam julgadas realmente daqui uns 3 anos. Até lá já está terminando o mandato dele, né? Exatamente. Só continuar na mesma toada que o professor Roberto colocou, e que a professora Bartira também, eu acho que a ideia do foro em si não é ruim. O ruim é a ineficiência que ele traz. O Supremo não consegue julgar as acusações que lhe são apresentadas. Por isso ele é benéfico para o sujeito que tem foro privilegiado, porque na verdade ele não é julgado. Eu concordo com a senhora, ser julgado e não caber recurso é péssimo, mas não ser julgado é ótimo. É uma maravilha. Eu termino meu mandato, a tendência é tudo prescrever. Quantos anos o Renan Calheiros está aí, sendo processado por corrupção, fatos desde aquela época que o empreiteiro pagava a pensão com a filha que ele teve fora do casamento, o processo está lá parado, dormitando nos caninhos do Supremo. Enquanto ele tiver foro, o Supremo não vai julgá-lo. E nesse sentido, a proposta que está vencendo hoje no Supremo, que é de relatoria do ministro Barroso, é reduzir o foro privilegiado só para os casos relacionados ao exercício da função, para ficar claro para o telespectador. Hoje, um político que se envolve numa briga com o vizinho, que é pego dirigindo, embriagado, vai ser julgado pelo Supremo. Se ele for um deputado federal, se ele for um senador. A proposta é que só os crimes funcionais, crime que ele praticou no exercício da legislatura. E com essa proposta do ministro, vai reduzir, salvo engano, 80% dos processos que hoje estão sob supervisão do STF. Agora, é importante também destacar que o foro por prerrogativa de função, não é inerente só à política. Nós tivemos um exemplo, inclusive, de um promotor de justiça que foi acusado de ter assassinado, alguns anos atrás, uma pessoa no litoral paulista, salvo engano. Por ele ser promotor de justiça, ele foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado. O Tribunal de Justiça, inclusive, absolveu o promotor de justiça. Nesse interregno, ele foi exonerado do cargo, porque ele estava em estágio probatório, e o ministro Toffoli acabou reformando anulando essa decisão do tribunal e determinando que o promotor fosse julgado pelo tribunal do júri como qualquer pessoa. Por exemplo, o promotor de justiça, que tinha também o foro, porque esse foro, nós estamos aqui falando de político, né? Mas o juiz tem foro privilegiado, o promotor tem foro privilegiado. Então, a grande discussão que se está travando... também tem?
Nós não temos esse foro privilegiado. Talvez nós temos um foro desprivilegiado, não é privilegiado, não. Mas essa discussão é para ser travada no seu conjunto, né? E a tendência, há um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que vai muito mais além do que a decisão do Supremo. Repito, a decisão do Supremo ela fica limitada à lei. Né? Mas no Congresso Nacional já tramita um projeto de lei limitando essa prerrogativa de função ao presidente da República, salvo engano, presidente da República, presidente da Câmara e do Senado. Pois é, tá vendo aí? Volta só um pouquinho, Darmélia, aquilo que eu falei no começo. Isso é interessante, quando há uma participação da opinião pública, o Legislativo se movimenta, faz alguma coisa, né, Darmélia? A Sara Gomes de Campinas faz uma pergunta. Ela fala assim: qual será o impacto da redução do foro privilegiado nos inquéritos da Operação Lava Jato que tramitam na Corte Suprema? Será um impacto gigantesco, né? Nós temos quase 4 anos de Operação Lava Jato e o Supremo não conseguiu julgar, eu não digo condenar, porque isso é prerrogativa do tribunal, julgar nenhum parlamentar que foi acusado pelo Ministério Público Federal durante a Operação Lava Jato. Então, a grande maioria desses processos irá descer para a primeira instância, né? Até porque nós estamos, esse final de ano, encerrando aí vários mandatos, né? Então, um eventual mandato posterior não teria relação com o cargo atual. Tem uma pergunta do... Queria falar, doutor? Não, o doutor Rafael ele já respondeu. Flávio Cunha, do Jardim Bela Vista, ele fala sobre a segunda instância. A questão de prisão de segunda instância é definitiva ou o novo Código de Processo Penal, cujo relator é o deputado João Campos, de Goiás? Me perdi aqui. É bem grande. Me perdi aqui. Aí ele pergunta, por que em lugar de construírem... Não, perdi. O que é o seguinte, tem a ver até com aquela pergunta que eu fiz, né? A gente achou que tinha resolvido a questão da segunda instância e não Vai, resolveu volta, nada. né? Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que visa reformar o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal é a principal norma processual a ser aplicada na área penal, é o Código de Processo Penal. Então tramita esse projeto lá. É preciso esclarecer para os telespectadores que essa questão de prisão em segunda instância, na verdade, é a execução provisória de uma pena. Por que provisória? Porque se a pessoa for condenada pelo juiz de primeiro grau, for condenada pelo Tribunal de Justiça, no caso de segundo grau, e recorrer para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal, ele ainda não foi definitivamente condenado. O que se discutiu no Supremo Tribunal Federal é a possibilidade de, provisoriamente, o sujeito que foi condenado pelo tribunal já começar a cumprir a pena. É claro que, por que se discute muito, e há essa celeuma, inclusive, do seu ponto de vista doutrinário, a academia científica discute muito isso. Isso não é tão simples como pareceu na decisão do Supremo, não. Por que se discute muito isso? Porque a pessoa que provisoriamente começar a cumprir a pena, pode ser que ela venha a ser absolvida nas instâncias do Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Isso pode acontecer, como já aconteceu. Mas no Supremo, mais uma vez, uma leiga perguntando. Quem decide sobre se é crime ou não, se ela é culpada ou não, não são as primeiras e segunda instância? O Supremo, ele não vai olhar só se houve algum erro, desrespeitou a Constituição durante o processo de julgamento? Não necessariamente, desculpa. Então ótimo. Recentemente, inclusive, nós vimos julgamentos do Supremo Tribunal Federal dos chamados crimes, aplicação do princípio da insignificância. Tem casos... A imprensa noticiou casos em que o sujeito foi condenado lá em São Paulo por ter furtado sabonete. Ele foi condenado. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve. Ele foi para o STJ, manteve. Chegou no Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: não, isso é crime insignificante. E quando o Supremo Tribunal diz que o crime é insignificante, o princípio da insignificância ocorreu, ele está decidindo sobre a definição de crime. Então, casos há em que o Supremo Tribunal Federal diz que não houve crime. Então, é por isso que vem essa celeuma. Porque, diferentemente do cível, quando se executa provisoriamente uma sentença, até a penhora, na área criminal, a execução provisória de uma sentença é a prisão. Não tem como... Então, eu vou falar o que o doutor Rafael falou. Por que, então, isso só veio à discussão quando
condenados ou processados de colarinho branco começaram a ser julgados. Porque isso acontece, esse julgamento, você acabou de dar um exemplo claro aí. Por que isso não foi visto antes? Isso aqui parece estranho para nós, leigos, para nós, opinião pública, entende? Por que nunca ninguém levantou para defender essas pessoas que foram injustamente condenadas e que cumpriram pena? Por que só agora? Não, só agora não. Nós temos um longo debate acerca disso. O problema é que no Brasil nós temos uma legislação dicotômica, né? Nós temos uma legislação processual penal lá de 1941, uma legislação autoritária, baseada no modelo fascista, e uma Constituição de 88 de vertente democrática, mas que essa democracia não chegou no sistema de justiça criminal, né? Nós não fizemos uma revisão do sistema penal após a Constituição Federal, do ponto de vista mesmo da doutrina do direito penal e do processo penal, etc. O Supremo só começou a falar de presunção de inocência mais de 10 anos após a Constituição. Então, assim, nós temos uma legislação autoritária e nós temos também uma legislação, se você democrática, certo? Que permite ao Poder Judiciário proferir decisões, tanto do ponto de vista de um direito fascista, como do ponto de vista de um direito democrático. Isso, na prática, permite que se tenha um sistema de justiça para os pobres e um sistema de justiça para os ricos. Tradicionalmente, aquelas pessoas que têm condições de contratar bons advogados, têm condições, então, de levar as suas demandas ao Poder Judiciário e provocar debates e decisões que lhes são favoráveis. Aquelas pessoas que não têm condições de pagar advogado, ficam à mercê dessa cultura autoritária que existe no nosso Poder Judiciário e, portanto, daí que o nosso sistema de justiça criminal, sua clientela preferencial são os pobres, ok? Aí o que acontece? Existe tradicionalmente sistemáticas violações de direitos que são aplicadas aos pobres, não sem crítica da academia, das instituições, não sem crítica, mas isso era invisibilizado, digamos assim. Isso não dava opinião pública em relação a isso, ok? Entendi. Aí o que você está querendo fazer agora? E isso é um grande perigo. Aquelas sistemáticas violações de direitos estão sendo transferidas também para os ricos, digamos assim, porque afinal de contas todos são iguais. Então, se há sistemáticas violações de direitos aos pobres, vamos transferir essas violações também para os ricos. Isso em nome de quê? Em nome da eficiência. E agora, nós queremos um sistema de justiça eficiente para quê? Para prender mais? Nós temos a terceira maior população mundial, a terceira população carcerária, certo? Vamos colocar tanta gente onde? Certo? Então, nós vamos continuar prendendo os ladrões de sabonete, aquela pessoa que praticou pequenos delitos, certo? E vamos prender também os políticos, os ricos, etc. Mas onde nós vamos colocar tanta gente? É preciso que haja limites. É preciso que tenhamos um sistema de justiça criminal fundado em princípios que sejam respeitados. Eu não posso respeitar um princípio para um réu e desrespeitá-lo para outro. Certo? Eu não posso violar um princípio que está expressamente previsto na Constituição, como é, por exemplo, a presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, foi esse princípio da Constituição, contra a sua literalidade, que o Supremo Tribunal proferiu decisões. Justamente o Supremo que tem o dever de zelar pela Constituição Federal, proferir uma decisão contrária ao expresso dispositivo constitucional. Eu vou ler a pergunta do Flávio, né, que eu me perdi naquela hora, porque a pergunta dele é bem longa, mas eu vou tentar ser rapidinho. A questão de prisão em segunda instância definitiva ou o novo Código de Processo Penal pode mudar esse entendimento do STF e liberar o ex-presidente Lula, abrindo brecha para os demais que estão na fila da Justiça? Olha, essa é uma questão que vai depender muito do que o Supremo vai decidir. Se o Supremo decidir que a Constituição permite a prisão em segunda instância, que é o entendimento que o Supremo vem decidindo, nada obsta que o legislador não siga esse caminho.
mas normalmente essa lei será novamente submetida à apreciação do STF, que analisar se nós estamos tendo um princípio da proibição eficiente, se nós estamos retroagindo, se aquilo é eficiente, se não é. O Supremo sempre vai poder analisar. E só pegando o gancho do que a professora colocou, eu acho que nós não estamos estendendo violações de direitos que antes eram para os pobres para os ricos. Né? Nós viemos de uma época pré-constituição, ditatorial, em que ninguém tinha direito de nada. O sujeito ficava preso, nem ele sabia do que ele estava sendo acusado. Nós trouxemos uma Constituição cidadã com inúmeras garantias e nós, infelizmente, caminhamos para o outro lado. Antes o sujeito não tinha direito nenhum, agora ele só tem direitos. Ele não tem deveres. Nós não conseguimos enxergar uma lógica no sistema, nós não queremos saber o que aconteceu com a vítima, se a vítima está precisando de um respaldo. Toda vez que você vê alguém preso, vou dar um exemplo que eu conversei com um colega essa semana, o sujeito foi preso por tentativa de homicídio. No mesmo dia, o advogado protocolou um pedido e ele foi solto. E aí a gente conversando sobre o caso, eu fiquei me indagando, será que alguém do Estado, porque no caso foi um defensor público, nada contra o defensor público, é um trabalho dele, será que algum defensor público procurou a vítima para perguntar se ele precisava de algum apoio? Se ele foi atendido no hospital, se ele teve o tratamento adequado? Então, acho que nós estamos precisando agora de um meio termo. E a prisão em segunda instância é um meio termo. O Supremo Tribunal Federal já chegou a admitir prisão após a primeira condenação, como a necessidade de ter que submeter a prisão para apelar. E agora nós estamos chegando num meio termo que é extremamente razoável, que é constitucional e que eu reputo. É o calcanhar de Aquiles para a eficiência do sistema criminal. Se o Supremo retroagir, nenhuma outra mudança será suficiente. Deixa eu chamar o intervalo, daqui a pouco o doutor Roberto também vai falar. Nosso último bloco, a gente quer discutir ainda uma questão. A possibilidade ou não de ser mantida a liminar que deu ao ex-senador Demóstenes Torres a possibilidade de concorrer à eleição nesse pleito desse ano. Já já a gente volta.